Boa noite, professor, tudo bom? Aqui é o Vitor Rangel, estou responsável pela primeira parte do nosso trabalho, que é a barbearia de user, usando a gente somente threads, mutexes e variáveis de condição. Aqui tem uma descrição breve do problema e algumas restrições, algumas condições para a gente colocar na nossa implementação, tá certo? Então eu vou, primeira coisa, mostrar aqui a execução do nosso programa. Você pode ver que o barbeiro começa dormindo, depois os clientes vão chegando na loja, o barbeiro começa a cortar o cabelo. Ó, o cliente estava esperando o barbeiro aceitar o pagamento para sair, o barbeiro foi pago. Aí o outro barbeiro já começa a cortar cabelo enquanto esse está recebendo o pagamento. E a gente vai assim, ó, adicionando o saldo. Aqui na nossa barbearia o preço do corte é R$ 45. Então, ó, o cliente 5 está entrando na loja, enquanto o cliente 4 está pagando. Enquanto isso, os barbeiros estão trabalhando aí. Pode ver, a execução está acontecendo aí. Eles vão saindo da loja. O barbeiro vai sendo pago. Cliente 10 esperando o barbeiro aceitar pagamento para sair. E o barbeiro 10, o barbeiro foi pago. O barbeiro 0 foi pago do cliente 10. Totalizando aí 450 de saldo. E quando o cliente 10 sai da loja, todos os barbeiros começam a dormir infinitamente. Então vamos mostrar aí o código por trás do nosso programa. Vou começar com a make, que é a parte mais simples, né? A gente cria variáveis para os barbeiros, cria as variáveis para os clientes, inicializa todos com as suas respectivas funções. Os barbeiros com os barbeiros, os clientes com os clientes. Também a gente dá uma ID para cada um, para localizar eles aqui na execução. E espera por eles terminarem as tarefas deles, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o cliente, que é acho que é o principal. Isso aqui é só para aleatorizar o tempo de entrada deles na loja. Bobeira. E começa aqui, né? O código mesmo começa aqui. A gente começa trancando o mutex do número total de clientes para poder adicionar agora. Então, aquela primeira condição, né? Que se a loja estiver cheia, eles só vão poder invocar, entrar na loja se a loja está cheia. Se a loja está vazia, né? Então, se o número de clientes totais for maior ou igual que o máximo de clientes, o cliente vai printar loja cheia, cliente tal esperando. E aí ele vai esperar a condição de total de clientes ser ativada por algum cliente que estiver saindo. Você pode ver aqui que quando o cliente sai da loja, ele ativa, ele primeiro espera, né, o barbeiro pagar ele e tal, na outra condição, mas ele diminui o número de clientes totais e ele também dá um sinal para essa condição para o cliente que está entrando poder de fato entrar na loja. Aí ele chama aquele slipzinho para poder entrar na loja, entra na loja de fato, desbloqueia o mutex e o próximo passo é entrar no sofá. Perdão. Então ele vai bloquear o mutex enquanto o número de pessoas que estiver no sofá for igual ao máximo de sofá, né, enquanto o sofá estiver cheio, que é a nossa condição 2, se o sofá está cheio, um cliente que entrou na loja não pode invocar sentar no sofá até que os clientes do sofá invoquem sentar na cadeira. Então o que acontece é, ele vai esperar essa condição que é ativada por alguém que está sentando na cadeira. Pode ver aqui, ó, que quando o cara está na cadeira, ele dá o trigger para a condição do sofá, além de diminuir a variável, né? Então, é isso que acontece aqui. Você pode ver que a condição está sendo cumprida. E ele finalmente senta no sofá quando alguém senta na cadeira. Aí ele desbloqueia a variável para o próximo cliente poder sentar no sofá também. Desbloqueia o mutex, perdão, para o próximo cliente poder sentar no sofá. E aí ele vem para a cadeira assim que o número de cadeiras estiver menos do que cheio. Ele vai esperar aqui a condição das cadeiras, que vai ser liberada por um cliente que está pagando, logo mais eu vou mostrar, para ele finalmente sentar na cadeira, naquela função que eu já mostrei, e liberar o mutex da cadeira para o próximo cliente. Quando ele paga, ele ele adiciona uma variável aqui, que vai ser enviada lá que vai ser checada pelos barbeiros posteriormente,
E ele também manda um sinal, né, para esse barbeiro poder saber que o cliente está querendo pagar. E ele também sinaliza para as cadeiras que ele saiu de lá, né? Então, ele depois que ele paga, ele sai da loja naquela função que eu também já mostrei, que libera o cara que está entrando. E essa é a thread principal do cliente. Vou mostrar agora do barbeiro, que é um pouco mais simples. O barbeiro, enquanto o número de cadeiras, quer dizer, o número de pessoas cortando, né, for igual a zero, ele vai dormir. Então, se não houver clientes para cortar cabelo, print de barbeiro dormindo, sleep 2. A gente pode até, se a gente quiser, ver qual é o ID do barbeiro que está dormindo, né? Mas, enfim. E aí, quando um cliente lá chegar e aumentar essa variável, ele vai sair daqui e vai cortar o cabelo. O barbeiro tal tá cortando o cabelo. Ele vai esperar e quando ele terminar de cortar o cabelo, ele vai diminuir o número de pessoas que estão na cadeira e vai dar uma sinalizada para a galera que está lá no sofá esperando. Aí ele corta o cabelo, libera o Mutex, trava o Mutex do saldo, porque agora a gente está na hora de receber o pagamento, né? E enquanto essa variável aqui, que é liberada lá pelo cliente, não sei se você está lembrado da função pagar, que é essa condição aqui, né? O cliente tem que chamar pagar antes do barbeiro aceitar pagamento. É o que acontece aqui. Ele vai ficar preso esperando o cliente chamar a função pagar. E o barbeiro tem que aceitar pagamento antes que o cliente chame sair da loja. Então aqui o barbeiro aceita o pagamento, aumenta o saldo, reseta a variável lá fora, manda uma variável para o cliente, seta como 1 e ele sinaliza. E aí ele printa a mensagem: barbeiro tal foi pago, novo saldo, pá. Lá no cliente, na função sair, você vê que ele vai ficar esperando o barbeiro aceitar o pagamento nessa mesma variável. E aí, assim que isso for atualizado, ele vai sair daqui, vai voltar para cá, né, para zerar para o próximo cliente, para ele entrar aqui de novo. E ele vai sair da loja. E aí, o nosso barbeiro aceita o pagamento, sai e fica aqui, nesse loop infinito de esperar cliente e fazer isso. Essa é a execução do nosso programa. Você pode ver que ele está seguindo aí todas as restrições que foram impostas. Está usando também somente as bibliotecas de threads, não está usando o semáforo. E está funcionando. É isso. Obrigado, professor. Fica aí com a próxima parte do trabalho, próxima equipe. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite, eu me chamo Conrado, eu estou aqui com o Rafael Dornelas e com o João Pedro Loss. Como vocês viram, o Júpiter ele trata da primeira parte, agora nós vamos tratar sobre a segunda parte, a parte 2 do trabalho. E essa segunda parte, ela explora um pouco o uso sobre os semáforos POSIX. Além disso, nós vamos empregar bastante das primitivas P e V, do tratamento desse tipo de semáforo, com o intuito de exercitar o que foi visto em sala de aula, né, com o professor Zé. Sobre o problema que nós vamos resolver abordando esses conceitos, é uma extensão do problema produtor-consumidor, que nesse caso nós teremos algumas ordens de serviço. Eu vou pedir para o João apresentar aí as ordens. Essas ordens elas consistem em um nome, um ID de um medicamento e a quantidade. Então, o nosso problema se resume a tratar essas ordens e os produtores eles vão enviar essas ordens ao nosso consumidor, que é a farmácia do hospital, o hospital UCAM. E o trabalho se resume a usar threads. A gente vai limitar para simular de forma mais simples o número de no máximo 4 threads produtoras e uma thread consumidora, que é a farmácia, que representa a farmácia. Essa aqui é a nossa struct de ordem. Como vocês podem ver, nós temos o nome do paciente, o ID e a quantidade, e algumas declarações de variáveis globais que serão utilizadas por todas as threads.
A primeira ali é o nosso vetor de ordens, que é o nosso buffer, que representa a nossa área compartilhada. E os nossos semáforos, as declarações dos semáforos que nós vamos utilizar para tratar isso e evitar conflitos. Agora falando um pouco sobre a nossa função main. Ela inicialmente só verifica se todos os argumentos, porque cada thread vai ter, cada produtor vai ter um arquivo associado. Aí, como nós estamos tratando nessa simulação com 4 produtores, são 4 arquivos de entrada. A gente verifica se esses arquivos foram passados como argumento. Em seguida, nós inicializamos os nossos semáforos, os 3 semáforos que nós vamos usar. O semáforo empty, ele é inicializado com o valor n. O semáforo full, ele é iniciado com 0, indicando que não tem nenhuma posição ocupada no nosso buffer ainda. E essa função, esse semáforo lock, ele é um semáforo binário, ele é inicializado com 1 para evitar conflitos ao acessar o nosso buffer, né? Numa tentativa de 2 threads acessarem simultaneamente e terem alguma troca de informação, alguma sobreposição, né? Ele faz o papel do mutex, resumidamente. Ali nós temos as nossas threads, as N threads produtoras e a nossa thread consumidora. Esse for que o João está marcando é a nossa criação. Nós não colocamos nenhum atributo, por isso que está nulo ali nos argumentos da função. E nós passamos a função de produção, né, producer, para essas threads. E o argumento é o arquivo. Em seguida, nós iniciamos a nossa thread consumidora, que vai fazer a rotina consumer, sem nenhum argumento. E o restante da main é basicamente esperar os retornos das nossas threads, né, a finalização delas, e a destruição dos semáforos. Bom, apresentado agora a nossa main, a gente vai se aprofundar agora na função do produtor, né? Basicamente, o que o produtor faz? Cada um que tem essa função, né, de rotina, ele vai receber o argumento do arquivo correspondente dele, e aí, né, a gente vê se deu tudo certo com a abertura do arquivo e tal. E aí ele vai ler a linha. A linha, como o João já apresentou para a gente, tem o pedido. A partir desses dados do pedido, a gente vai inicializar a ordem, que foi a estrutura que o Conrado já nos mostrou. A partir daí, entra o uso justamente das memórias que a gente vai usar de forma global. Das memórias não, perdão, das variáveis. Bom, a gente começa manipulando o semáforo empty. Por quê? Porque a gente tem que dizer que tem menos um vazio, já que a gente vai preencher. E aí a gente, claro, bloqueia o nosso semáforo mutex, né, o lock. Vou chamar ele de mutex para efeitos de simplificação. Bom, aí ele escreve a ordem e, como diz na especificação, o nosso buffer ele é circular. Então, ele calcula a próxima posição com base no módulo, no nosso n, no caso, é 4. Feito isso, ele desbloqueia, né? Ele dá o post, é o V no lock, o nosso mutex, e aí ele incrementa full, claro, porque agora a gente tem um slot cheio, digamos assim. Depois que ele fez isso, ele vai enviar a ordem de término para dizer que aquele produtor ali já não tem mais nada para enviar, e aí isso vai comunicar ao meu consumidor que a ordem daquele produtor está terminada. Então ele meio que faz o mesmo processo de novo. Ele decrementa o empty, claro, porque é menos um slot vazio. Ele dá um bloqueio no memotex, né? Dá um wait, um decremento também. Escreve no buffer, calcula a próxima posição e depois libera o lock e coloca um V no full, claro, porque menos um vazio é mais um cheio, né? É algo meio complementar. E a função, por fim, retorna nulo. E essa é a nossa função de produtor. Agora o João vai seguir. Bom, meu nome é João Loss, vou explicar aqui o consumidor. Como o Rafael diz, o produtor modela
os hospitais enviando pedidos, e o consumidor é a farmácia, no sentido de que ela vai receber e vai consumir os pedidos dos hospitais. Então aqui, semelhante, né, análogo à questão da escrita, a gente tem uma variável que vai calcular para a gente a posição atual para se ler no buffer. Aqui ela é diferente, né? Aqui ela é uma variável local que existe só nesse escopo, diferente do produtor que é global, porque só vai ter um consumidor, diferente do produtor que são vários que precisam ter acesso a essa posição de escrita. Aqui é um contador de processos terminados, de quantas farmácias já completaram suas ordens, seus pedidos. Aqui é o total de processados, quantas ordens foram processadas, né? Que vai somar o de todas as ordens, os pedidos de cada farmácia, vai sendo acumulado aqui. E aí, enquanto eu não li as N farmácias, os pedidos, né, das N farmácias, que no caso é 4, enquanto eu não terminei essas 4 farmácias, eu vou esperar para ver se tem o buffer tem algo para ser lido, né? Toda vez que o produtor ele escreve, ele dá um post no full indicando que tem algo para ser lido, então eu vou esperar isso, aí eu vou testar e vou decrementar para dizer que já li. Então aqui eu vou ler na posição atual, e como o Rafael disse, por ser circular, eu faço esse módulo aqui com base em N para saber a próxima posição. E aí eu dou um post também, um empty, para indicar que já tem uma posição livre, porque a farmácia, né, o consumidor leu já uma posição do buffer. Se o processo atual é uma ordem de terminal, né, indica que a função dessa ordem é simplesmente indicar que essa farmácia não tem mais nada a produzir, a pedir para o hospital, né, que o hospital já acabou as ordens dele. Aqui ele vai incrementar isso, indicando que mais um hospital foi atendido já. Se não, ele vai printar aqui na tela os pedidos desse hospital. O nome do paciente, o ID atual do medicamento e a quantidade desse medicamento. E vai incrementar também a quantidade dos processados. Depois que que ele leu de todas as farmácias, ele vai fazer um print do total de pedidos processados por todas as farmácias. Se a gente for aqui no terminal, para compilar esse programa, aqui a gente vê, né, os pedidos sendo passados como argumento da chamada do programa. E aqui a gente tem cada pedido das 4 farmácias, dos 4 hospitais printados. Por exemplo, a farmácia 1 tinha esse arquivo aqui como simulando a ordem de pedido dela, a hospital 1, perdão. E esse João Silva, por exemplo, que realizou o pedido do medicamento 101 de 2 quantidades, está exatamente aqui. O Pedro Santos, por exemplo, está aqui, o medicamento 303, quantidade 1. E total de pedidos processados são 10. Se você contar de cada hospital a quantidade de pedidos, por exemplo, aqui tem 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Ou seja, 10 pedidos foram processados, somando todos os pedidos dos hospitais. Esse, então, é a parte 2 do trabalho, que tem como objetivo manipular variáveis compartilhadas usando semáforos no contexto de uma extensão do problema produtor-consumidor.